Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho, hoje com a Sandra Araújo e a Joana Ribeiro, da Edit Value. Sandra e Joana, sejam bem-vindas a esta sessão. Obrigada. Hoje vamos falar aqui sobre como alinhar o investimento em pessoas com a estratégia do negócio. Portanto, vamos falar aqui do resgate dos fundos de compensação, vamos falar aqui do impacto que esse resgate também pode ter aqui nos nossos recursos humanos. Portanto, vamos falar aqui sobre estratégias ligadas ao negócio e recursos humanos. Portanto, vou passar a palavra a quem vai falar sobre o tema. Sandra, força. Bom dia, Bom uma dia vez a mais. todos. Obrigada pelo convite e por estarmos cá. Portanto, eu vou fazer desde já a partilha daquilo que preparamos para esta sessão. Só aqui um minuto para pôr tudo ok. Portanto, só fazer aqui um breve enquadramento. Portanto, nós somos a Edit Value, nós cumprimos este ano 20 anos de caminho, vamos dizer assim, e, portanto, a Edit Value está presente em Braga, Guimarães e no Porto. Vimos falar então desta parte do resgate dos fundos, mas como nós o vemos e como nós passamos esta informação para os nossos clientes. E, portanto, a gestão e a capacitação estratégica das pessoas é aquilo, ou a aposta na capacitação dos trabalhadores, é aquilo que sentimos que faz mais que se alinha mais com o propósito das empresas e por isso torna-se uma vantagem competitiva sustentável, porque num mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, em que o conhecimento e as competências têm que ser atualizadas cada vez mais rápido e com maior agilidade, vamos dizer assim, portanto, esta aposta na capacitação das pessoas tem que ser competitiva. Estamos num mercado onde exige uma adaptação contínua às mudanças tecnológicas, portanto, a introdução de novas ferramentas como o IA exige uma capacitação das nossas pessoas para criarmos menos resistência interna e mais capacidade de se adaptarem às mudanças em curso. Promove também, se apostarmos nesta capacitação, a retenção de talento e a motivação, porque as pessoas cada vez mais valorizam as oportunidades de desenvolvimento profissional através do desenvolvimento dos seus conhecimentos e portanto, tornam-se muito mais alinhadas com as empresas, tem impactos ao nível do turnover, da rotatividade e aumenta a satisfação. Obviamente com impactos diretos na produtividade e na inovação, porque trabalhadores mais capacitados são trabalhadores mais produtivos e muito mais inovadores, e, portanto, onde podemos reduzir, empreender aqui cada vez mais a melhoria contínua e reduzir, às vezes, os erros que vão tendo nos processos de trabalho. Isto contribui para equipas polivalentes e, portanto, continuamente atualizadas, que permitem que a empresa se adapte às diferentes mudanças que o mercado de negócios e à nossa volta, garantindo uma sustentabilidade a longo prazo e, portanto, uma resiliência organizacional. Portanto, para nós capacitar, e aquilo que vamos partilhando junto dos nossos clientes, é que capacitar não é um custo, mas é um investimento que gera retorno nestas múltiplas dimensões. Por isso, acreditamos que falar em fundos de compensação ou resgate dos fundos de compensação para o trabalho não tem sentido se não estiver alinhado com o propósito e a estratégia da empresa. Como é que trabalhamos isto? Partimos de um diagnóstico de necessidades de formação junto dos clientes. Nós trabalhamos muito mais a formação à medida e, portanto, não somos muito defensores de catálogos formativos e conteúdos já pré-feitos. Trabalhamos a formação mediante as necessidades que a empresa vai tendo e alocando que capacidades e para onde é que está a direcionar e quer direcionar as suas equipas e, portanto, mediante esse diagnóstico é traçado um plano de formação, de capacitação, é construído ou são construídos os conteúdos em articulação com a equipa formativa para responder a essas necessidades de capacitação dos nossos clientes e o resgate dos fundos aparece aqui como um vetor estratégico que
vamos dizer assim, um valor ativo que estava cativo e que está cativo das empresas e que podem mobilizar, então, para esta estratégia de capacitar e desenvolver competências. Portanto, aqui há todo um processo de upskilling, ou seja, de encontrar novas competências e desenvolver essas competências e reskilling, portanto, de todas as equipas, de forma a se ajustar o conhecimento às necessidades do posicionamento da empresa e daquilo que para onde ela quer caminhar e para projetar o atual e o seu futuro. Para além disso, permite-nos, através de desenharmos digamos, esta espinha dorsal da capacitação através do diagnóstico e identificação das necessidades, desenvolvermos estas competências e cumprirmos a prerrogativa legal do cumprimento das 40 horas de trabalho desculpem, 40 horas de formação contínua por trabalhador. Só em jeito de partilha, portanto, o não cumprimento das 40 horas de formação contínua por trabalhador constitui uma contraordenação grave, identificada no Código de Trabalho, e que as coimas variam em função do volume de negócios da empresa, portanto, e o cálculo é feito desta forma. Portanto, só partilhar convosco esta nota, às vezes para termos a noção daquilo que é a dimensão e o impacto que tem. Mais do que uma estrutura e um cumprimento da legislação, é olhar para a capacitação das equipas como uma forma de sustentabilidade do modelo de negócio e desenvolvimento do modelo de negócio. Muitas vezes nas empresas questionam como é que eu posso operacionalizar isto, como é que eu faço e analiso esse resultado, e por isso nós fazemos sempre a avaliação de impacto da formação para ter um retorno do investimento e como é que eu posso visualizar esse retorno de investimento. Pronto, isto, o enquadramento que queríamos partilhar convosco numa perspectiva de como é que nós trabalhamos a formação e essa capacitação das pessoas, e como é que entra então aqui o resgate dos fundos da FCT como uma forma de aligeirar, uma vez que já é um valor da empresa, aligeirar o investimento que tem que fazer na capacitação das suas pessoas. E por isso eu vou passar à Joana e ela vai falar então de como é que estão operacionalizados desde esta alteração legislativa, como é que as empresas podem então recorrer aos fundos de compensação e como utilizar. Pronto, bom dia a todos. Antes de passar à atual operacionalização dos fundos de compensação, gostávamos de dar aqui um pequeno enquadramento sobre o que é que são os fundos, qual a finalidade. Portanto, os fundos de compensação de trabalho foram criados pela Lei nº 70/2013, com o objetivo de funcionar como um mecanismo de proteção dos colaboradores a quando das cessações de contrato de trabalho. Ou seja, na prática funcionavam como uma espécie de reserva financeira de contribuição mensal obrigatória por parte das empresas para garantir o pagamento de até 50% do valor da compensação devida a um colaborador em caso de cessação de contrato e quando efetivamente existia lugar a esta compensação. Como é que isto funcionava na prática? As entidades empregadoras eram obrigadas mensalmente a entregar aos fundos de compensação uma percentagem referente à remuneração de cada colaborador, sendo que nesta sua versão original, cada colaborador tinha uma conta individual onde ia acumulando os valores que eram entregues. A quando da sua saída, as empresas faziam então a mobilização deste fundo para pagar ao colaborador e amenizar assim os custos que tinham com as compensações. Esta lógica de funcionamento funcionou até ao final de 2023, no entanto foi emitido o Decreto-Lei nº 115/2023, que veio alterar aqui o regime jurídico dos fundos de compensação, nomeadamente a sua natureza e as finalidades. Destacamos aqui 3 das suas principais alterações. A primeira delas foi a cessação definitiva das contribuições mensais para o fundo, ou seja, a partir de 1 de janeiro de 2024, terminaram os depósitos que eram feitos mensalmente pelas empresas neste fundo. Ocorreu também a fusão dos valores das contas individuais dos colaboradores numa conta única global do colaborador.
E, por último, houve aqui o alargamento das finalidades para as quais as empresas podiam mobilizar estes fundos. E é então nesta ótica que nos encontramos aqui a falar, neste alargamento. Com este decreto-lei, então, há a possibilidade de mobilizar o fundo para pagamento das compensações de prestação de contrato de trabalho, juntam-se aqui a possibilidade de mobilizar os fundos para financiar custos e investimentos com a habitação dos colaboradores. Damos desde já a nota que não nos referimos à habitação própria permanente. No caso, estamos a referir quando uma empresa necessita de fazer a mobilidade de um colaborador para uma outra área geográfica e tem aqui custos associados com a habitação, e então pode mobilizar o valor que tem em fundos para esta finalidade. Falamos também de financiamentos para investimentos de mútuo acordo, e a lei deixa bem claro os refeitórios e a questão das creches. E por último, e aquilo que nos interessa mais, vamos assim dizer, podemos, a partir de 1 de janeiro de 2024, foi possível fazer a mobilização dos fundos para financiar a qualificação e formação certificada dos trabalhadores. Portanto, em suma, a partir de janeiro de 2024, termina a obrigação de contribuições, passou a haver um fundo único global e foram alargadas então para estas 4 finalidades. Surge daqui uma oportunidade estratégica para então as empresas resgatarem os valores que tinham em fundos para ministrarem formação certificada, cumprindo em simultâneo, como a Sandra referiu, ou permitindo aqui cumprir com as 40 horas de formação obrigatórias e também qualificar então os trabalhadores, tornando-os mais produtivos, eficazes e competitivos. 2 aspectos críticos quando falamos sobre os fundos de compensação: prazo para resgate e número de pedidos de resgate. Então, o saldo que as empresas têm em fundos de compensação não é ilimitado. O próprio decreto-lei refere que as entidades empregadoras só têm até dia 31 de dezembro para fazerem este resgate. 2026. De 2026, sendo que a partir desta data o valor deixa de estar acessível às empresas e passa para outros fundos. Relativamente ao número limite de mobilizações, existe um número limite, obviamente, e este tem a ver com o montante que cada empresa tem disponível nestes fundos. Ou seja, empresas que tenham menos de 400 mil euros em fundos só podem proceder a 2 resgates, empresas que tenham um valor igual ou superior a 400 mil euros podem fazer 4 pedidos de resgate. Ou seja, o que temos de ter aqui em consideração são as finalidades e o número de resgates que poderemos fazer e não propriamente o valor. Ou seja, se alguma empresa quiser fazer o resgate uma vez só de todo o montante que lá tenha, pode efetivamente concretizá-lo. Referir ainda que, relativamente à imputação de despesas para o fundo, podemos imputar despesas desde 1 de janeiro de 2024, ok? Antes de entrar em pormenor naquilo que são as premissas a cumprir no caso do pedido de resgate para efeitos de financiamento da formação certificada, cumpre-nos informar que existem procedimentos específicos consoante a finalidade do pedido. Ou seja, quando estamos a falar de mobilizar os fundos para compensar colaboradores no caso de cessações de contrato de trabalho, não existe aqui o dever de auscultação nem a possibilidade de oposição. Isto muda quando falamos, por exemplo, em outros investimentos de interesse mútuo, como creches e refeitórios. Ou seja, nestes casos, a lei exige que haja aqui um acordo, que seja celebrado um acordo entre a empresa e as estruturas representativas dos trabalhadores. Ou seja, sindicatos, comissões, ou então, na ausência destas estruturas a que a lei refere, um acordo direto entre as empresas e os trabalhadores. Aqui também existe lugar à oposição por parte dos mesmos, sendo que passo já a referir que, por muito que haja oposição, a mesma só será válida, ou seja, a mobilização pode não acontecer, se estiver comprovado que a finalidade para a qual estão a pedir o resgate não é aquela que vai ser aplicada e que existe desrespeito pelos princípios de equidade e igualdade de oportunidades e tratamento. Ou seja, mesmo que tenhamos um colaborador que só ponha esta mobilização, vai haver aqui a análise por parte dos fundos e caso não se preveja, não se retrate as situações que nós descrevemos abaixo, o processo vai avançar na mesma. Ainda no âmbito aqui dos outros investimentos de interesse mútuo, é necessária uma declaração sobre compromisso de honra. Relativamente, então, às premissas a cumprir no âmbito do processo de resgate de formação, uma condição primordial é garantir que a formação vai ser ministrada por uma entidade formadora certificada pela DGERT, pela Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho, ou então por estabelecimentos de ensino reconhecidos. Falamos de universidades, escolas profissionais e de outras entidades que estejam abraçadas por este chapéu. Sendo que isto significa que, para além de ações de curta duração, podem também estar aqui enquadrados percursos que levem à aquisição de novos níveis de qualificação escolar ou académica, desde que, mais uma vez, esteja
comprovado que é essa a finalidade deste pedido de resgate e que sejam trabalhadores que estão afetos à empresa. Depois, deve-se cumprir com o dever de ocultação, ou seja, os colaboradores devem estar informados sobre esta intenção de mobilizar os fundos, sobre o intuito, a finalidade da mobilização e o valor desta mesma mobilização. Tem que vir descrito. Este dever de auscultação pode ser feito por carta registada, por e-mail, por comunicado interno. Tem que se garantir que existe aqui este comprovativo de que os trabalhadores, existe uma prova documental de que os trabalhadores foram informados e que lhes foi dada a oportunidade de, eventualmente, se oporem a esta mobilização. Depois tem que ser elaborada também uma declaração sobre compromisso de honra, onde a entidade empregadora declara que vai mobilizar os fundos para esta finalidade, com este valor e que comunicou aos trabalhadores. Passados estes trâmites, então, as empresas podem efetuar o pedido de resgate 10 dias consecutivos após a data da comunicação aos trabalhadores. E podem efetuar o pedido de resgate no link que têm no vosso ecrã de momento. Fazendo aqui um rápido passo a passo. Para fazer este pedido de resgate, devem colocar no vosso motor de busca fundos de compensação de trabalho. Geralmente, o primeiro link que aparece é logo para a página de direito, que podem ver no print 2, e devem então depois proceder à entrada no site através dos dados da Segurança Social da própria empresa. Para analisarem o saldo que têm disponível, basta aceder ao menu que encontram do vosso lado esquerdo, à parte do empregador e saldos e movimentos. Como podem ver, vai aparecer aí uma tabela, sendo que para efeitos de mobilização dos fundos, o valor que importa, dado que há outros nesta tabela, é aquele que está debaixo, ou seja, na segunda coluna, no valor do saldo. Podem também ver que na última coluna do escalão tem lá a referência à quantidade de pedidos de resgate que possam fazer, caso não estejam relembrados dos valores que mencionámos anteriormente. Depois, para efetuar o pedido de resgate, basta aceder ao pedido de resgate e vão ser direcionados para uma página semelhante ao que vem no print 6, onde têm que identificar o valor a resgatar, o e-mail, o IBAN e o motivo de resgate. Dar nota de que o campo do e-mail e do IBAN já vêm geralmente previamente preenchidos. Alertamos para a necessidade de validarem todas as informações que constam, principalmente nestes dois campos, dado que, por exemplo, no caso do IBAN, se alguma transferência for feita para o IBAN que lá estava e esse IBAN não corresponder à atual conta da empresa, a partir do momento em que esse valor for transferido, os fundos de compensação já não conseguem intervir, ok? Depois, é só selecionar, como referimos, a questão do financiamento, no caso, para a qualificação e formação profissional. No âmbito, então, da mobilização para estes efeitos, passando a esta nova página, têm ali, no âmbito do upload de fecheiro, um documento que é necessário fazerem download, clicando ali na questão do aqui, e vai ser então disponibilizado um Excel que devem preencher para depois submeter na plataforma. Ao nível do preenchimento, o fecheiro é muito simples, tem apenas 3 colunas, a primeira relativamente ao motivo, a segunda ao NIS e a terceira ao valor. Dar conta que no âmbito do motivo, se for para efeitos de formação profissional, devem identificar o código FRM, depois o NIS dos colaboradores e então na coluna do valor, o valor que está associado com os encargos da formação para cada colaborador. 2 notas críticas sobre este fecheiro. O fecheiro é extremamente sensível. Não devem alterar a formatação do fecheiro Excel, senão, quando do upload na plataforma, o pedido vai vir desde logo inválido ou cancelado, ok? E também devem terem atenção que o somatório da coluna dos valores tem de coincidir exatamente com o montante preenchido aqui atrás no print 6 do valor a resgatar. Em caso contrário, reiteramos que o processo também vai vir como recusado ou inválido. Neste âmbito, dá-vos nota que as empresas podem então realizar 2 ou 4 resgates, no entanto, um pedido vir como resgatado ou inválido não esgota nenhuma destas possibilidades, ou seja, o número de pedidos de resgate só decresce a partir do momento em que foi feito um pedido que veio dado como pago. E depois, pronto, é só fazer ali o certinho na declaração sobre compromisso de honra e submeter. Para terminar, no âmbito daquilo que são as premissas a cumprir, as empresas devem garantir que
constituem aqui um dossiê de evidências deste pedido de resgate, ou seja, no âmbito da formação devem ter evidências do dever de auscultação, seja o comprovativo de envio das cartas, seja o comprovativo de envio dos e-mails, devem também ter da sua parte a declaração sobre compromisso de honra e depois as evidências da ocorrência da formação, ou seja, o dossiê técnico-pedagógico, focando aqui nos certificados da formação profissional, em folhas de presença, faturas, recibos e a restante documentação, mas esta é aquela que é mais importante. Dar nota de que a lei não exige o envio prévio de toda esta documentação, mas que a empresa deve ter as condições para demonstrar, em caso de uma inspeção, de uma auditoria, de que os montantes mobilizados foram para a formação profissional e que todos os procedimentos foram aqui cumpridos. Vamos só fazer aqui uma breve uma apresentação das questões que mais nos têm sido colocadas no âmbito deste processo e que pode ajudar aqui já a esclarecer algumas dúvidas que entretanto possam ter surgido. Uma das que nos é mais colocada é se o pedido de resgate pode ser feito antes do dinheiro ser aplicado ou depois, e a verdade é que a lei não dispõe nada sobre esta questão, portanto cabe ao empregador decidir se vai mobilizar, ou melhor, se vai fazer este pedido antes da execução ou da formação ou dos investimentos ou depois. O que devem haver é elementos palpáveis, ou seja, evidências do que o valor reembolsado irá cumprir com a finalidade para a qual o pediram. No caso da formação certificada, a entidade empregadora deve, por exemplo, assegurar a existência de um plano de formação devidamente estruturado, divulgado, evidências de contratação de entidades certificadas. Outra questão que também nos é bastante colocada e que nós inclusive já respondemos é a partir de que data é que podemos submeter despesas e as mesmas são consideradas elegíveis, e essa data é desde janeiro de 2024. Depois, outra questão também aqui mais no âmbito do apoio a outros investimentos realizados, questionam-nos o que é que cabe dentro deste bolo, não é? E efetivamente o texto legislativo não fornece muitas indicações, a única pista que temos é a referência às creches e aos refeitórios, que parece aqui apontar na direção de se considerarem elegíveis investimentos de caráter infraestrutural. Outra questão também que é muito colocada é relativamente às mobilizações para pagamentos das compensações. Existem empresas que às vezes, um colaborador cessa ao contrato, tem que pagar a compensação e pretendem fazer no momento o pedido de resgate. Se o fizerem dessa vez e depois quando a saída do trabalhador o quiserem fazer novamente e só disporem de 2 fundos de compensação, duas possibilidades, sim, e significa que já esgotou? Sim. E o que é que acontece? A eventual saldo que fique lá fica para o fundo. Portanto, há que utilizar de forma muito estratégica estes valores que as empresas têm. Outra pergunta que nos é colocada, dado o limite de mobilizações, é se num pedido de reembolso podemos realizar o pedido com mais do que um motivo, com mais do que uma finalidade, e a resposta a essa questão é sim. Portanto, dar apenas nota de que nos fundos de compensação, caso surja alguma dúvida, também encontram disponível na página um manual de utilização e algumas FAQs que podem auxiliar aqui no âmbito deste processo e da sua dinamização. Basicamente, vou parar aqui a partilha. Tentamos agregar aqui a informação mais crítica, digamos, relativamente aos fundos, partindo sempre desta nota que para nós os fundos é uma opção estratégica para capacitar e não é os fundos que ditam a capacitação. Portanto, é mais, achamos que é nesta perspectiva que temos que olhar e investir na capacitação das pessoas. Portanto, algumas questões, as questões que acharem que são pertinentes, estamos abertas então às vossas questões. Muito obrigada, Sandra e Joana. Efetivamente, eu ia dizer isso mesmo, mas a Sandra antecipou-se, porque eu ia puxar atrás e dizer que realmente aquilo que disse logo no início é extremamente importante, não é? A empresa, isto não deve primeiro resgatar o dinheiro, ou pensar em resgatar o dinheiro e depois é que vai decidir o que vai fazer com ele. Exato. Portanto, é importante haver uma estratégia por parte da empresa, que já deve existir, não é? E que pode ser melhorada, ou seja, pode ser aprimorada com para capacitar e desenvolver competências dos seus recursos humanos através deste valor, que no fundo é um valor das pessoas e da empresa, não é? E para as pessoas da empresa, portanto, e eu acho muito bem. Aliás, eu tenho bastante receio, honestamente, que, embora digamos que até o fim de 2026, e parece que ainda falta muito tempo, que muitas empresas não vão resgatar os valores, e estes valores
vão perder-se, digamos assim, e podiam ser investidos da melhor forma nos recursos humanos das mesmas. Portanto, é importante que as empresas estejam informadas, é importante que aproveitem, porque é uma oportunidade de facto de valorização e de crescimento para a própria empresa, não é? Portanto, se existem estes valores e podem usá-los, acho Sim, muito bem que o façam. Desculpa, o ideal é começar, se estamos a projetar já o 26, o 2026, não é? É projetar já nesta perspectiva, já com um diagnóstico feito, já sustentada numa direção, digamos, que queremos montar, e a partir daí, depois auscultar as entidades formadoras que nos podem dar a resposta. Nós, como entidade formadora certificada, é isso que trabalhamos, e por isso vamos trabalhando nesta perspectiva de capacitar e depois, a partir daí, proceder ao resgate dos fundos e não deixar para dezembro de 26, obviamente, Muito bem. convém que executem o plano e vão fazendo as opções estratégicas de como é que eu vou resgatar, tendo o limite de resgates, como já vimos, não é? Claro, este é um bom momento para pensarmos nisso, porque as empresas, qualquer momento é bom, mas as empresas estão neste momento realmente a planear e a preparar, começam a preparar o seu Os ano de seus 2026, não é? orçamentos, E, portanto, faz todo o sentido, não é, que isto seja incorporado e que seja pensado de forma estratégica, tal como estava a falar e muito bem. Portanto, estejam à vontade para colocar questões à Sandra e à Joana. Temos já aqui uma, da Sara Carvalho, que diz: e se pedimos resgate numa altura em que um dos formandos já cessou o contrato? Mas ele cessou o contrato, mas participou na formação, certo? Pois. Sara, se quiser pode abrir o seu microfone, esteja à vontade, ou se quiser escrever, portanto, para esclarecer aqui a questão. Provavelmente deduzo que o formando tenha... Conseguem ouvir? Sim, Sara, Sim? conseguimos. Força, sim, Sim, esteja à eu estou a vontade. pensar nesses casos, está bem? Em que a pessoa frequentou a formação na totalidade, mas quando vamos fazer o resgate, um ou mais formando, não é? Dessa turma, já não é trabalhador da empresa. Sim, a informação que nós temos por parte dos fundos e da entidade que está a gerir estes fundos é que sim, que é possível fazer esse resgate, desde que hajam evidências depois que o formando frequentou as formações. Portanto, Ok, esta questão obrigada. Obrigada, Sara, também. Esta questão das evidências é muito importante, não é? Portanto, este dossiê de evidências, desde a auscultação, a declaração do compromisso de honra e depois todos os documentos que provam a formação, a entidade, as faturas, portanto, isto é realmente importantíssimo, não é? Para que Nós depois, havendo uma aconselhamos, inspeção, a empresa não exatamente. fique em maus lençóis, perdoem-me a expressão, Depois mas é... andamos atrás das peças que temos que montar ou que temos que evidenciar. Portanto, desde logo, fazer este processo é aquilo que dá maior clarividência e justifica o pedido de resgate em si, não é? Claro que sim. Portanto, eu não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma questão, aproveitar que temos aqui a Sandra e a Joana para falar sobre este tema, portanto aproveitem, podem sempre, como é óbvio, estabelecer contacto com elas, como já deixaram os contactos, e nós também enviaremos a apresentação e os contactos, portanto estejam à vontade, mas e alguém falar, peço desculpa. Fiquei com a sensação que alguém ia colocar uma questão. Sim, posso? Força. Sim, pronto. A questão tem a ver precisamente com essas evidências. Sendo formação certificada, é suficiente o certificado passado pela entidade formadora, certificada, ou temos que ter do nosso lado o dossiê técnico-pedagógico com o registro de formação, avaliação, sumários, avaliações de formadores, aqueles componentes todos da formação certificada. Ou esse dossiê pode naturalmente ficar do lado da entidade formadora, não é? Que é obrigada a fazê-lo, e do nosso lado estar apenas o certificado e as faturas, os comprovativos de pagamento, não é? Certo. Aquilo das orientações que temos é que basta os certificados de formação. Obviamente que os certificados, se é uma entidade formadora certificada, devem ser emitidos no SIGO, na plataforma SIGO. Portanto, Exato. tem até para ficar registro para os próprios trabalhadores, não é? Portanto, os certificados agora, porque o dossiê geralmente é uma peça da entidade formadora, não é?
o dossiê técnico-pedagógico. Exato. Portanto, o certificado é que certifica aquela formação. O facto de ter já um diagnóstico ou um plano sustenta a empresa ou seja, a empresa queria investir já naquele plano de formação e sustenta também a agilidade do processo. Sim, mas a informação que temos certificados para já são válidos e Ok. constituem essa evidência. Poderiam sempre pedir a folha de presenças ou como evidência digitalizada. Até porque, Ok. como nós, no Obrigada. nosso caso, só para dar aqui uma nota, como trabalhamos muito o processo à medida da empresa, o dossiê é só daquela empresa, portanto não há tanta colaboração de outras empresas ou não está aqui em causa a questão de RGPD, de estar aqui a fornecer informação que possa ser mais crítica. Se bem entendo, o que é importante é existir algum comprovativo de Exatamente. que aconteceu, não é? Portanto, daí evidências. Exato. Portanto, existir alguma forma de provar que a formação aconteceu, não é? Portanto, acho que se alguém for inspecionar e tiver essa informação, de uma forma ou de outra, acabará por comprovar que aconteceu. Portanto, eu não sei, a Vera Vilaça colocou aqui uma questão, pelo que percebi, mesmo que a empresa ainda não tenha iniciado o pedido de resgate dos fundos, pode, quando o fizer, considerar formações já efetuadas antes, a partir de 1 de janeiro de 2024. Está correto? Sim. Eu acho que sim, foi o que eu entendi, Sim. portanto, mas não sou eu que tenho que responder, mas sim, certo? Portanto, sim. Portanto, é possível pedir o resgate, tem é que ter os tais documentos. Mas aqui como é que funciona? Já agora peço desculpa, porque se já foi dada a formação e a pessoa não tinha estas informações que vocês passaram agora, portanto, a pessoa não fez a auscultação, nem tem a declaração sobre compromisso de honra, porque já deu a formação sem ter consciência desta Sim. questão dos fundos de compensação, portanto, tem que o fazer agora, tem que... Sim. Tem que dizer que vai mobilizar fundos de compensação para efeitos de financiamento de formação profissional daquelas formações em específico. Não houve o dever de auscultação, obviamente, inicialmente, porque não tínhamos essa informação, mas podemos resgatar para trás, dizendo assim. Fazendo o dever de auscultação agora. Muito bem. Ou seja, vai ser informado que vão ser resgatados, mas que uma parte, por exemplo, já foi aplicada ou que na formação que receberam na data X. Ok. Muito bem, parece-me bem. Peço desculpa, esta era uma dúvida minha, mas penso que poderá ser uma dúvida que tenha surgido a outras, surgiu no seguimento do que a Vera perguntou. Não sei se mais alguém quer colocar uma outra questão. De qualquer forma, Já então, agora, questão... eu vou aproveitando e na continuidade da questão que colocaram agora, e esse dever de auscultação tem que ser coletivo ou pode ser às pessoas visadas na formação? Coletivo. Toda a gente. Ok. Muito bem. Portanto, todos têm que saber e todos têm que ser auscultados, mesmo que a formação seja só para 2 ou 3. Sim. Porque a formação não tem que ser para todos, necessariamente. Claro, há sempre um princípio subjacente, que é o princípio de equidade e de igualdade, não é? De tratamento. Mas, de qualquer das formas, poderá ter um valor menor e só apostar naquela ação mais crítica, vamos dizer assim, mas toda a gente tem que ter conhecimento para que o fundo foi mobilizado. Muito bem. Até porque, efetivamente, pode haver um departamento, ou podem haver pessoas na empresa que estão a necessitar mais de formação em determinada área, não é? E possa fazer sentido ser mais para aquelas pessoas naquele momento, não é? Portanto, também entendo que isso possa acontecer. Muito bem, deixa-me só ver, peço desculpa para concluir, depois se calhar vamos concluir mais. A Vera coloca aqui também, podemos incluir formandos que entraram na empresa após o fim dos fundos de compensação? Sim. Também é uma boa pergunta. Portanto, sim, diz a Joana, certo? Sim. Muito bem, ou seja, se não então... Independentemente de terem contribuído ou não para o fundo, como referimos, houve a fusão das contas individuais numa conta única do empregador, portanto é o empregador que detém este valor. Portanto, pode aplicar em formandos, em colaboradores que não tivessem estado no momento das contribuições, portanto sim. É para os colaboradores atuais. Nesse caso é só para as cessações, mas no caso da formação. Sim. As cessações é só para colaboradores que já estavam, é isso? Já contribuíram para o fundo. Já contribuíram para o fundo. Muito bem. Mantém-se no fundo a regra inicial, não é? Que era para isso que ele existia. Muito bem.
Muito bem, eu penso que em termos de questões, até porque se esclarecermos tudo aqui, depois não há questões para colocarem diretamente à Edit Value e, portanto, entrem em contato com a Edit Value naquilo que for necessário. A Sandra e a Joana estão disponíveis, portanto, os contactos ficaram. Nós iremos enviar também a apresentação que nos vão fazer chegar e os contactos todos da Edit Value para quem quiser esclarecer, para quem precisar de ajuda para o resgate, para a formação, são uma entidade certificada, portanto, estão totalmente disponíveis para o fazer naturalmente. Eu queria só dar aqui duas indicações. Nós iremos também, para além dessa informação, enviar um questionário de satisfação, digamos assim, desta Speed Talk, e que eu pedia que quem esteve a assistir, se tiver a oportunidade, são uns segundos para responder, e que possam também dar sugestões de outros temas que possam ser importantes serem debatidos neste espaço da Associação Empresarial do Minho. E gostava só de referir aqui dois ou três eventos que vão acontecer da Associação, por parte da Associação. Portanto, no dia 20, já depois de amanhã, vamos ter um Business Drink em Vila Nova de Famalicão sobre os apoios de Portugal 2030, aqui apoios para inovar, digitalizar e exportar, muito voltados para estas três áreas, principalmente. Um evento presencial, ainda é possível inscrever-se através do nosso site para qualquer evento, basta ir a ae.ferminho.pt e, portanto, tem lá nos eventos, podem perceber melhor quem são os oradores, qual é o programa e podem inscrever-se nos nossos eventos. De ressalvar também que no dia 24 iremos ter a Assembleia Geral da Associação Empresarial do Minho, aqui voltar aqui para os associados, e no dia 26 vamos ter aqui um evento, um pequeno almoço executivo sobre inspeções tributárias também, aqui muito direcionado para associados. Todas as informações estão no nosso site, e muito obrigada, agradeço à Sandra e à Joana por este momento, por esta partilha, que é extremamente importante, e espero sinceramente que as empresas possam aproveitar e que aproveitem realmente esta oportunidade de poder melhorar aqui e capacitar as suas pessoas, os seus recursos humanos. Muito obrigada a todos também que estiveram a assistir e até à próxima. Também. Obrigada a nós e até à próxima. Obrigada mais uma vez. Obrigada.